A Rádio Essencial pretende ser uma rádio diferente, irreverente, informativa, formativa e interventiva. Essencial Entrevista com Edno Pimentel. Boa tarde. É licenciado em Direito pela Universidade Metodista e mestrando em Serviço Social e Política Social pela Universidade Católica de Angola. Foi o mentor e fundador da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a EUPA, e foi também diretor-geral do Instituto Angolano da Juventude. Jofre Euclides dos Santos é o presidente da APODES, Associação Plataforma de Orientação para o Desenvolvimento. Seja muito bem-vindo à Rádio Essencial e também obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado à rádio pelo convite e uma saudação especial para os nossos ouvintes. Pois bem, Euclides, ou Jofre, como preferir, nós convidámo-lo no mês em que se celebra em Angola o mês da juventude, enquanto líder juvenil e estudantil também, que já foi durante a sua carreira académica, isso a nível ainda da licenciatura. Como é que olha para este mês de abril? Qual é o significado que tem ou que deveria ter para os jovens angolanos? Bem, o mês de celebração do Dia da Juventude deve ser considerado sempre um período especial de reflexão em torno dos grandes desafios da juventude. Como se sabe, a nossa população é maioritariamente jovem, ou seja, em média, a média dos cidadãos angolanos de idade ronda os 24 anos de idade, isso de acordo ao último censo da população e habitação. E num mês onde se fala do maior segmento populacional, do grosso da população angolana, é sempre um momento especial de reflexão em torno do seu desenvolvimento, das ações que visam corresponder àquilo que são os seus anseios e expectativas, porque nós temos dito que desenvolver a juventude, potenciar, capacitar a juventude é desenvolver o país, porque dando resposta às preocupações desse segmento populacional, estamos a responder às inquietações de mais de 50% da população angolana, o que seria de grande utilidade, de grande satisfação para todos os cidadãos. Então vejo nesse mês como um espaço especial, um momento especial de grande reflexão em torno dos desafios da juventude, os planos e projetos que estão a ser traçados tendo em vista o desenvolvimento desta franja da sociedade e a realização dos seus direitos. Quando fala em desafios da juventude, que desafios são esses? Quando, aliás, lida com jovens, a associação que tem mesmo por objetivo o desenvolvimento sociocultural e académico da juventude, que desafios são esses? Bem, hoje os jovens maioritariamente procuram capacitar-se, dotar-se de ferramentas técnicas e científicas que os permitam realizar os seus sonhos, os seus objetivos, independentemente das dificuldades que há de acesso a esse tipo de capacitação. Anseiam por mais e melhores oportunidades de formação, quer seja académica ou profissional. Desejam também que lhes sejam melhoradas as condições de natureza social, o acesso à saúde, à habitação, ao emprego. Os jovens hoje também almejam por poderem desfrutar de espaços de lazer em segurança, onde possam desenvolver as suas atividades, quer desportivas como culturais. Querem participar de forma mais ativa no processo de desenvolvimento sustentável do país, ou seja, a participação na vida pública. Ou seja, carecem
de mais espaços, de mais oportunidades para poderem participar da vida pública. Os jovens hoje também desejam contribuir para que princípios elementares para o desenvolvimento de qualquer sociedade sejam instituídos e se desenvolvam a nível do nosso país, como, por exemplo, a componente da justiça social, da promoção da cidadania, do patriotismo, entre outras, que são componentes essenciais para que qualquer sociedade se desenvolva. Nós temos uma juventude bastante resiliente e determinada naquilo que são os seus objetivos. O que almeja é por oportunidades. Quando não as encontra, não desiste, insiste, persiste até que possa realizar os seus objetivos. Aliás, a nossa juventude é um bocadinho como a história da nossa nação, de muitos sacrifícios, muita luta para conquistarmos a nossa independência, primeiro a nossa libertação, depois a nossa independência, depois a paz. Ou seja, este espírito que moveu os nossos nacionalistas está encarnado também na nossa juventude, e ela é determinada e está preparada para os grandes desafios da nação. E a busca da realização profissional, como é que está? Diz que esse é um dos grandes desafios. Aliás, isso levou, por exemplo, em 2019, foi em 2019, em que criou a Feira do Emprego. Como é que olha para hoje? O anseio, a corrida ao emprego continua aos níveis que testemunhou com a Feira do Emprego, que tentou organizar, sequer chegou a concluir-se, não é? Continua essa dificuldade, esse desafio? Sim, a dificuldade continua, porque percebe que desde 2014, se não estiver enganado, a crise econômica assolou boa parte dos países africanos, entre eles Angola, e desde essa altura no nosso país, uma das vias de empregabilidade para a juventude, que era, acima de tudo, os concursos públicos, na sua maioria foram cancelados. Ou seja, os concursos passaram só a existir em cursos prioritários, como em áreas de formação prioritárias, como a saúde e a educação. E logo lançou-se a ferramenta do empreendedorismo, que para muitos jovens, anteriormente, era um assunto estranho, totalmente esquisito, não falava-se tanto de empreendedorismo. Aliás, os nossos estabelecimentos de educação e ensino não preparavam os quadros no sentido de virem a tornar-se empreendedores. Ias para as escolas e reparavas que a maior parte dos estudantes, o seu sonho era trabalhar num departamento ministerial ou numa instituição que faz parte deste departamento ministerial. Envolvidos hoje mais de 10 anos, ou exatamente 10 anos, né? Estamos no ano 2024, sentimos que essa dificuldade persiste. Há ainda um déficit grande de oportunidades de emprego para os jovens, e a solução que tem sido encontrada é o empreendedorismo. Tem estado a funcionar aquilo que é a sua visão? Funciona, mas não para todos. Empreendedorismo como tal fica muito teórico, não é? São necessários caminhos, são necessários inputs, se me permite aqui a expressão, recursos financeiros para que os jovens consigam pelo menos começar neste empreendedorismo. Não é? Não, há quem conseguiu desenvolver a sua atividade empreendedora sem ter algum financiamento, mas foi criado um ambiente do ponto de vista institucional, ou seja, foram reduzidas as burocracias, e isto permite que tu comeces a tua atividade, posteriormente, eventualmente venhas a necessitar de algum financiamento. Se funciona para alguns e não para todos, porque nem todos têm habilidades empreendedoras, e não é possível exigir isso de todo mundo, principalmente uma atividade que foi exigida ao meio do caminho. Ou seja, anteriormente nós não mentalizávamos os nossos jovens de que é preciso empreender, os nossos cidadãos de que é preciso criar. É só olhar para a agricultura. Como é que muitos de nós jovens olhávamos para a agricultura? Como uma atividade só para o camponês ou para pessoas menos letradas, mas muitos hoje, nos dias de hoje, muitos jovens já desenvolvem atividade agrícola com grande eficácia. A componente do agronegócio, que hoje também está a ser muito desenvolvida pelos jovens,
nesta altura, era um elemento estranho, mas hoje muitos jovens viraram a sua atividade para o agronegócio. Ou seja, deve haver essa mudança de consciência dos jovens, mas ainda assim consideramos insuficiente. Insuficiente por quê? Porque os bancos dificilmente financiam as iniciativas dos jovens empreendedores. Há necessidade de se criar um ambiente econômico, o Estado aqui, o Estado, refirma ao governo, tem responsabilidades acrescidas no sentido de trabalhar com os bancos para que sejam concedidos créditos bonificados aos jovens empreendedores. Isso no sentido de desenvolver o empresariado juvenil, porque é o empresariado juvenil que no futuro irá potenciar a nossa economia. Os nossos jovens empreendedores e empresários têm dificuldades hoje, atendendo ao facto de serem emergentes na sua maior parte dos casos, de prestarem serviços às grandes empresas, às grandes instituições públicas e privadas. Mas há razões, por exemplo, para os bancos terem desconfiança de concederem créditos à juventude, aos jovens? Bem, o que ocorre é que no passado, em alguns projetos que foram desenvolvidos, alguns de nós, refiro-me quando falo de nós, estou a dizer jovens, tivemos dificuldades de cumprir as nossas obrigações creditícias com a entidade que financiou a nossa iniciativa, até porque estávamos num processo inicial. O que deve-se melhorar é o processo de controle do reembolso destes valores. E precisamos de instituições, conforme existe o INAPEN, o INAFOP, mas essas instituições têm que ter uma maior capacidade de absorver esses empreendedores, acompanhar os seus projetos, os financiamentos que lhes são concedidos, colocá-los em incubadoras, prestar orientação econômica suficiente para que façam uma gestão responsável dos recursos que lhes são disponibilizados. Essas empresas de jovens têm que ser instituições geradoras de emprego. E este emprego só poderá ser gerado se tivermos instituições com grande maturidade e que façam um acompanhamento dessas empresas, conforme existem em outras partes do mundo, os ninhos de empresas juvenis que funcionam numa incubadora e têm um acompanhamento permanente do governo. O mal é concedermos esses financiamentos e depois deixarmos esses empreendedores à sua sorte. Eu acho que aí está errado. É isso que tem estado a acontecer. Em muitos casos acontece isto. Se hoje procurar identificar, por exemplo, o projeto Pro-Jovem, né? Vamos para o Pro-Jovem. Solicitar 50 beneficiários do Pro-Jovem, é difícil que apareça alguém que lhe apresente. Mas acreditamos que pelo menos 50 pessoas beneficiaram-se do Pro-Jovem. É dinheiro que foi colocado à disposição de empreendedores, empresários, seja lá quais foram. E muitos desses empreendedores não contribuíram para o desenvolvimento da nossa economia, não contribuíram para a geração de empregos, nem para a geração de mais e melhores oportunidades para os jovens. É mau uso do financiamento que é feito ou, como disse há instantes, é falta de acompanhamento? Eu acredito que é falta de acompanhamento, porque muitos são empreendedores emergentes, estão agora a iniciar a sua atividade econômica, precisam deste acompanhamento. Esta empresa precisa ser acompanhada até que este negócio ganhe sustentabilidade, gere emprego, multiplica-se os recursos financeiros que foram disponibilizados para o efeito. Mas esse trabalho não tem sido realizado. Mesmo a componente dos critérios. O que se repara e que muitos empreendedores dizem é que é um conjunto de mesmos empreendedores e empresários que normalmente beneficiam-se desse tipo de financiamentos, quando podíamos fomentar o empreendedorismo comunitário, ir às comunidades, onde há criação de pequenos negócios, há jovens com grande potencialidade, e lá eles, além de desenvolverem a sua atividade, empregam também jovens localmente, apoiar esses jovens empreendedores, desenvolver o empreendedorismo, o chamado empreendedorismo comunitário, empreendedorismo social, de modo a que esses comecem a promover a empregabilidade nas comunidades, que é onde há o maior problema. Porque temos falado muito da componente da educação, por exemplo, do jovem. A educação também é influenciada, a conduta social que muitos jovens adotam hoje, também é influenciada pelas dificuldades de acesso mesmo à educação e à formação profissional, porque se ele tiver
uma boa educação, uma boa formação profissional. Isto poderá também contribuir para melhorar a sua conduta social. Diz que, por exemplo, é difícil encontrar jovens com sucesso no empreendedorismo, muitos deles que receberam financiamento, é muito difícil. Não será que esses créditos, o acesso a esses créditos tem sido direcionado a pessoas erradas? Em alguns casos, podemos considerar que a cor da camisola ainda joga um grande papel? Eu não creio que seja a cor da camisola. Eu acredito que os bancos têm aquela tal história de existirem instituições ou empreendedores mais conhecidos que outros e fazer com que estes, a princípio, sejam considerados prioritários no processo de seleção. Independentemente dos resultados que venham apresentando. Que venham a apresentar. Infelizmente, o que é que isto depois limita? Limita os empreendedores emergentes que estão agora a começar a sua atividade. Porque eles carecem de todo tipo de orientação, desde orientação para a constituição da empresa, para a legalização da sua atividade, para a gestão do negócio. Precisam de um contabilista para que possam apresentar os resultados contabilísticos em conformidade com a lei. São um conjunto de ferramentas do quais têm que ser dotados esses empreendedores, do qual é imperioso que exista um ente que faça esse acompanhamento de forma escrupulosa, de forma rigorosa. Deixar os empreendedores à sua sorte, particularmente os empreendedores emergentes, nós consideramos um risco. E o conselho aqui é que sejam criados ninhos de empreendedores, onde o Estado congrega, cadastra primeiro, congrega esse conjunto de startups, esse conjunto de cooperativas, faz o acompanhamento rigoroso das mesmas, porque digo e repito, o empreendedorismo, os jovens empreendedores e os jovens empresários são o futuro da nossa economia, são eles que vão contribuir para o alavancar da nossa economia. E defendo mais, que esses jovens empreendedores hoje prestam determinados serviços, do qual determinadas instituições pagam balúrdios de dinheiro, com capacidade tecnológica, com a componente da inovação bem alicerçada, e em muitos casos, em situações de concursos públicos, as empresas desses jovens não são tidas em conta. O que eu estou aqui a querer dizer é que, apostando no empresariado juvenil, o país pode produzir mais com menos recursos, porque eles têm a componente da tecnologia, têm a componente da inovação, além da grande vontade que os nossos jovens têm em contribuir para um país melhor. A questão que se coloca é que muitos jovens, sem qualquer filiação partidária ou com outras filiações partidárias, se queixam de dificuldade no acesso ao crédito. Como líder que já foi do Instituto Angolano da Juventude, já esteve, aliás, criou agora uma associação, a APODES, que é a Associação Plataforma de Orientação para o Desenvolvimento. Essa afirmação, o que é que lhe diz? Quando dizem que, há jovens que dizem que quando não se tem ligação, por exemplo, ao partido no poder, há muita dificuldade para se ser empreendedor de sucesso em Angola. Bem, é preciso elevar a autoestima dos nossos jovens. Nós temos que acreditar no nosso potencial. Jovens de partido no poder ou jovens de partido na oposição, somos todos angolanos. De acordo com a nossa Constituição, temos todos os mesmos direitos de acesso àquilo que são os benefícios advindos da nossa economia. Mas do ponto de vista prático, esta frase que retira da Constituição, tem visto acontecer? Bem, do ponto de vista prático, sim, porque não creio que exista uma instituição, e se existir, que se faça a denúncia, que ao solicitar os recursos para a candidatura a um crédito, exija que o jovem apresente determinado documento de militante de partido A ou partido B. E se assim ocorre e os jovens não apresentarem denúncia dessa instituição, nós lamentamos, mas estamos aqui também para condenar instituições que adotam esse tipo de comportamento, se é que elas existem. Porque eu, quando me vou manifestar enquanto empreendedor, o que deve ser analisado é a viabilidade do meu negócio. Não deve ser olhado para a cor do partido A ou do partido B, porque eu vou gerar oportunidades de emprego para os angolanos, eu vou alimentar famílias angolanas. É isto que interessa a quem governa.
combater o desemprego, melhorar a qualidade de vida do cidadão, e eu estou a contribuir para o alcance deste objetivo. É essa a perspectiva que as instituições financeiras devem levar em conta a analisar os processos de candidatura dos jovens empreendedores. As políticas geradas pelo governo para a criação de emprego, como é que avalia? São as mais acertadas? Têm estado a alcançar aquilo que são os desafios da juventude? Bem, primeiro lamentar o facto de, desde 2019, termos uma política nacional da juventude e não termos uma estratégia de implementação da mesma. Existia também uma Carta Africana da Juventude que recomenda aos Estados ações prioritárias no sentido de promover a inserção da juventude na vida econômica, e muitas dessas ações não estarem definidas em um plano de ação, num programa. E anteriormente também acompanhamos, isso já no ano 2014, quando a realização do Fórum Nacional da Juventude, foi criado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude. E este plano tinha eixos estruturantes que, executados na ordem dos 60%, poderiam dar resposta às preocupações mais proeminentes da juventude. Não foi orçamentado, não foi implementado como tal. E aqui temos já dois aspectos que, de uma ou de outra forma, criam algum transtorno na implementação das políticas para a juventude. Toda a política obedece a uma estratégia. E esta política nossa da juventude, pelo menos até agora, não foi apresentada a estratégia de implementação, o plano de ação. Entendemos que as políticas para a juventude são transversais, mas não vimos outros setores a desenvolverem ações concretas que promovam o desenvolvimento da juventude. Qual tem sido a grande ferramenta, a grande política que tem sido adotada, que é a de fomento do empreendedorismo e da formação profissional? Tem esbarrado na dificuldade de muitos jovens, após terminarem esse processo de formação profissional, obterem financiamento ou apoio para o desenvolvimento das suas atividades. A muitos lhes são entregues kits para o desenvolvimento de uma determinada atividade e ele não tem onde alocar os kits, ou seja, não tem um espaço para colocar esses kits, não tem um espaço para desenvolver esta atividade. Quando fala de kits de que natureza, por exemplo? Os temos visto a serem entregues corte de costura, kits para pesca, para agricultura, para a eletricidade. Eu acho que aqui o mais eficiente é promover os estágios, conceder incentivos fiscais às empresas que gerem oportunidades de emprego, facilitar para que essas empresas tenham a possibilidade de expandir os seus negócios e as suas atividades. Empresas estão disponíveis a apoiar o Estado, porque a política nacional da juventude tem esta componente, a componente de dois agentes econômicos, né? O Estado, através de departamentos ministeriais, e as empresas, que são parceiras do Estado. O que nota-se aqui é que há uma envolvência bastante tímida por parte do nosso empresariado. Há fatores que também poderiam contribuir muito para a empregabilidade dos jovens. A industrialização da nossa economia, por exemplo, se tivéssemos mais fábricas, mais indústrias pelo país, poderíamos empregar um maior número de jovens. Mas queremos passar essa responsabilidade para os entes privados. Eles têm a responsabilidade de estar inseridos na economia, fazermos tudo para que o Estado não seja o maior empregador. Mas tem havido essas condições, essa abertura sob todos os pontos de vista, porque os empresários fazem estudo de viabilidade, olham para o país, para o acesso, por exemplo, às garantias que podem ter, quer do ponto de vista econômico-financeiro, até jurídico mesmo. Tem havido esta abertura? Bem, os empresários reclamam que, de facto, o processo é bastante burocrático. Isto é uma realidade identificada por eles e temos que aceitar, porque estão no terreno e convivem diariamente com esse tipo de situações. O nosso apelo aqui é que o governo crie um ambiente econômico que facilite o investimento privado e esse investimento privado possa gerar oportunidades de emprego para os nossos jovens. Porque o investimento privado pode gerar oportunidades de emprego não só através das instituições que cria, mas também com base naquilo que são as suas responsabilidades enquanto instituição que atua num determinado país, considera oportunidades para que nas comunidades sejam criados espaços
gerem negócios e esses espaços normalmente são absorvidos pelos moradores, pelos cidadãos que lá habitam. E essas condições para a atração de investimento privado passariam por quê, do seu ponto de vista? Que tipo de condições seriam? Bem, primeiro, se há a questão se o processo é bastante burocrático de autorização para que as empresas sejam implementadas no nosso país, temos que melhorar, ou seja, reduzir a burocracia no processo de implementação de instituições ou de empresas privadas a nível do nosso país. Possibilitar que o ente privado, de facto, cumpra o seu papel, ou seja, a concorrência seja desenvolvida por instituições privadas. O Estado entregue parte da economia no que concerne à prestação de serviços às instituições privadas, com a responsabilidade das mesmas, com base naquilo que arrecadam, contratarem quadros ativos angolanos para as suas instituições. Outro elemento que pode ser importante e pode ajudar é o que já dissemos há bem pouco tempo, a componente dos incentivos fiscais, a redução também de algumas taxas e emolumentos que são pagas por essas instituições. Por exemplo, a componente da energia, da água, o valor que é gasto por muitas dessas empresas, se for reduzido na perspectiva de que as mesmas possam absorver o maior número de quadros, consideramos ter uma atitude interessante. Mas para isso é necessário dialogar e é também necessário identificarmos quais são essas empresas, porque também temos muitas empresas que têm esse interesse. Só que este emprego também acaba por não ser qualificador nem remunerador. Temos visto algumas instituições que empregam até, mas também que desempregam num período de 2, 3 meses, ou seja, são empregos de risco. E com onde é que estará a falha neste caso? Eu acho que aqui o Ministério do Trabalho tem que colocar o pé a essas instituições. O país tem regras, além das condições bastante degradantes que alguns desses trabalhadores, e aqui nós falamos que muitos desses trabalhadores são jovens, têm que trabalhar todos os dias e a toda hora, o que é um grande sacrifício. Trabalham de segunda a domingo, das 8 até 17, o que obriga da parte deles um grande sacrifício. O salário não é compatível com os sacrifícios que desenvolve para a sua atividade. Esse emprego o limita o desenvolver de outras atividades, ou seja, já não estuda, não cuida da família, não faz formação profissional. E depois, de forma inesperada, por razões, perdoem o termo, que considero em muitos casos absurdas, vê-se desempregado sem um ente que o vá defender. E nós lamentamos porque muitos desses são jovens. Os programas, e aqui permita-me só soltar um bocadinho, os programas voltados à habitação, o acesso à saúde, o acesso à autoconstrução dirigida, à formação para os jovens, terão um grande efeito se o jovem tiver alguma capacidade econômica. Como é que eu me vou candidatar a uma casa, seja numa centralidade ou num condomínio, se eu não tiver rendimento algum, se eu não tiver o mínimo para pagar as prestações dessa casa? Ou seja, o emprego ou os rendimentos acabam por limitar toda a vida do jovem, nesse caso. Então, é necessário criarmos condições, criarmos um ambiente econômico que facilite a inserção dos jovens na vida ativa. Emprego, estágios, formação profissional. Esta deve ser a grande tarefa do governo e temos visto diversas deslocações de Sua Excelência o Presidente da República para vários países do mundo, procurando fazer a chamada diplomacia econômica, no sentido de trazer este empresariado destas nações cá para o nosso país, para investirem e gerarem emprego para a nossa juventude. E nós queremos que venham mais empresários que, de facto,
tragam oportunidades de emprego para a juventude, não é aqueles que venham e implementem as suas empresas e não tragam grandes benefícios para o cidadão. Do ponto de vista da fiscalização daquilo que é o tipo de emprego e remuneração que tem sido dado aos jovens, tem faltado alguma atitude por parte do próprio governo? Tem faltado alguma fiscalização, e aqui particularmente do Ministério do Trabalho, porque muitos desses jovens encontram-se numa situação de certa vulnerabilidade junto dessas instituições, além do tratamento que não é digno, não é? Porque uma das grandes tarefas de um Estado de Direito é defender a dignidade do seu cidadão. E qualquer instituição que implemente os seus serviços no nosso país deve respeitar o cidadão, deve respeitar a dignidade deste cidadão. E muitas dessas instituições, atendendo ao facto de a procura ser maior do que a oferta, o facto de dominarem este elemento a nível do nosso país, adotam determinado tipo de atitudes, sabendo que este cidadão, ao perder esta oportunidade, dificilmente poderá obter uma outra, pelo menos nos próximos tempos. A juventude angolana, deste ponto de vista que apresenta, estão de mãos atadas, ou seja, os jovens angolanos estão de mãos atadas. Porque têm necessidade de trabalhar, porque precisam alimentar as suas famílias, sabe que culturalmente nós constituímos famílias muito cedo. E o homem, por norma, em África é o provedor, particularmente os homens têm grande responsabilidade. Mas nem tanto, não é? Não, por isso é que eu disse por norma, né? Hoje não nem tanto, é verdade. Isto é verdade, concordo. Por isso é que eu disse por norma. Por norma é o provedor. Ainda que não seja o que tenha o maior recurso ou o salário mais alto, sentimos sempre da responsabilidade de assumir a maior parte das despesas de casa. Isso obriga muitos jovens a consentirem determinados sacrifícios, trabalharem o dia todo, terem 2 ou 3 atividades. E sabe o que é que tem ajudado muitos jovens a responderem às necessidades das suas famílias? É a atividade informal. A venda e a venda de determinados produtos que hoje até são proibidos por lei, que muitos se veem obrigados a vender para poder arcar com as despesas da sua família, porque não encontram um outro caminho, um outro mecanismo. Nós temos a maior parte dos nossos jovens na informalidade, a dedicarem suas atividades na informalidade. E para nós, enquanto líderes juvenis e de organizações da sociedade civil, lançamos aqui a preocupação sobre o futuro desses jovens, quando não tiverem essa capacidade para trabalhar, ou seja, a sua segurança social não está assegurada. E a orientação econômica tem sido no sentido, isto falo aqui já enquanto presidente da POD, e a orientação econômica que temos passado a esses cidadãos que desenvolvem atividade informal é no sentido de resistarem às suas atividades para garantirem a sua segurança social, isto, para que quando estejam em idade de reforma ou estejam mais em condições de trabalhar, possam adquirir algum rendimento de modo a garantir a sua velhice. Se nos focarmos só e apenas na atividade informal, no presente, sem pensar no futuro, iremos prejudicar não só a nós, como também os nossos filhos. Dos Santos, olhando para aquilo que é atividade, aliás, admito aqui que em muitos casos as atividades que os jovens desenvolvem são atividades precárias, há condições mesmo para que os jovens façam economias, façam reservas para poderem enfrentar os desafios lá mais para frente. Há condições? Bem, o jovem zungueiro, por exemplo, que anda ali, o jovem que trata das unhas na rua, o que recebe o kit, por exemplo, para engraxar os sapatos, para vender bebidas na rua com um carrinho de mão, por exemplo, para vender gelados, porque são muitos desses kits que esses jovens recebem. Isso, com o rendimento que daí advém, conseguem fazer alguma poupança para poder, então, garantir uma reforma. E são atividades pouco sustentáveis, ainda há o risco de ao venderem em lugares não autorizados por lei, vir a fiscalização e recolher o seu material. O governo autoriza e o governo fiscaliza, apreende e tudo. Do trabalho.
Há jovens, e há muitos casos dessa natureza, nós temos estado pelas universidades, há jovens que desenvolvem essas atividades e pagam a sua formação superior. Pagam a formação de filhos. Mas em que proporção? Quando diz que há jovens nessa situação e que conseguem... Não, num número bastante reduzido, bastante ínfimo. São casos excepcionais, ou seja, é a mãe... São a regra, não é? Sim. É a mãe que sacrifica-se em abdicar de tudo para que tenha um filho com uma formação condizente, né? São esses os casos que normalmente ocorrem. É difícil, é muito difícil, porquê? Porque mesmo para que ele tenha um terreno e possa investir numa habitação, ele tem que ter um rendimento mínimo, e o que é recolhido nessas atividades que desenvolvem não serve para grandes investimentos. Por isso é que é necessário, além de formalizar, eu sei que muitos evitam a formalização por causa da componente dos impostos e porque também vir a reduzir, mas é importante, para a sua segurança é importante formalizar. Além de formalizar, tem que pensar nas diversas etapas de desenvolvimento econômico de uma empresa. Eu sei que falando desse jeito parece fácil, sei que não é fácil, mas é necessário perceber o momento em que uma empresa ou um negócio em que se investe começa a gerar lucro. Porque, por vezes, nós também caímos um bocadinho na emoção de tão logo iniciarmos a atividade, fazermos determinados investimentos que acabam por prejudicar a atividade econômica que estamos a desenvolver. Ou seja, fazemos investimentos que vão muito acima das receitas que são arrecadadas na nossa atividade econômica. O que é necessário, primeiro, é recuperarmos o valor do investimento, estabilizarmos o funcionamento da nossa empresa ou o desenvolvimento da nossa atividade econômica e só posteriormente a isto fazer outro tipo de investimento, outro tipo de despesas. Nossa economia, a maneira como fala, de forma linear, parece que as coisas acontecem assim. A nossa economia, sabe que a nossa moeda é bastante volátil, vem depreciando já só desde maio, se a memória não me traiçoa, do ano passado para aqui, houve uma desvalorização quase acima dos mais de 50%, 60%. Com esta instabilidade da nossa moeda, é possível fazer isso? É difícil. É muito difícil, porque o que custa 100 hoje, amanhã poderá custar 300, poderá custar 400, e isto prejudica a planificação. Concordo consigo sobre esse ponto de vista. Mas é um risco que nós corremos. Ainda assim não podemos deixar de trabalhar. Temos que, de uma ou de outra forma, encontrar mecanismos de adquirir a autossustentabilidade do nosso negócio. O nosso negócio não pode estar, em determinado momento, refém das receitas que vamos arrecadando na venda diária. Nós temos que chegar a um nível em que conseguimos estabilizar a nossa atividade. Repara uma realidade que acaba de acontecer. Os jovens, por exemplo, ontem tiveram, aqueles que são empreendedores, no fim do exercício da atividade de ontem, tiveram um certo rendimento na expectativa de no dia seguinte conseguirem, por exemplo, dar continuidade, adquirir mais meios e continuar. Deparam-se, quando acordam, com combustível a 200 kwanzas. Como é que é possível nessa condição? Isto obriga a uma reformulação da programação, claramente, porque tem de ser adicionado este valor nas despesas desses jovens, e aqui compreendemos, e faz todo sentido que este jovem se veja obrigado a reformular, principalmente se usa este meio como ferramenta de trabalho, e na maior parte dos casos fazem uso do mesmo por aquilo que conhecemos. São fatores que claramente acabam por criar algum tipo de dificuldade na atividade econômica do jovem, porque não constam da programação, são empresas, vivem do orçamento, têm uma planificação anual e essas, é verdade que há os imprevistos, mas essas alterações constantes dos preços dos produtos e serviços também dificultam o desenvolvimento da sua atividade. O que preocupa-me é se tudo isto não estiver planificado, depois a empresa ver-se obrigada a reduzir pessoal. Porque eu sou contra o desemprego. Eu acho que temos que fazer tudo para procurar
manter uma família onde as pessoas são maioritariamente desempregadas para por situações não só de cariz econômico, mas também de cariz social, extremamente lamentáveis, né? E é bom nem dizer aqui. Então, a necessidade de fazermos tudo para assegurarmos o emprego. Além do emprego, nós também temos sempre apelado aos nossos jovens casar a formação acadêmica a uma formação profissional, porque com todo respeito pelas nossas instituições de ensino, o nosso ensino é ainda bastante teórico, não dá ao estudante de ferramentas técnicas e científicas que permitam-lhe exercer uma atividade profissional com as devidas competências. Então é muito importante, independentemente de seres licenciado, procurares um centro de formação, uma instituição que na prática possa dotar de melhores ferramentas após a conclusão da tua formação. Além da atividade formal, trabalha para um ministério, para uma instituição pública ou privada, é importante criar algum tipo de negócio. Ser visionário. Ser visionário no sentido de identificar as grandes potencialidades econômicas do nosso país. Recursos minerais, agricultura, e procurar, eu sei que há alguma limitação, e imagino que queira dizer isso, e procurar desenvolver a sua atividade no quadro destes que são os principais recursos, as principais fontes de receitas do nosso país. Por exemplo, a agricultura. Fala-se muito do processo de diversificação da nossa economia. Um país que tem uma população maioritariamente jovem, são jovens que deverão dar o mote. São jovens que deverão trabalhar na criação e constituição de cooperativas, cooperativas agrícolas e de outro cariz, tendentes ao alcance do processo de diversificação da nossa economia. Porque o nosso país produz tanto. Olha, eu estive ainda há 3 semanas atrás na província do Bié, no município de Camacupa, e lá conheci o arroz Camacupa. Não conhecia. Mas o que percebi é que o empresariado lá local não permite que sejam os jovens a comercializarem estes produtos, a tirarem estes produtos do campo para as cidades. É verdade que em muitos casos também os jovens não têm essas condições. Mas se trabalharmos com as instituições competentes, ou melhor, se as instituições competentes criarem condições para que sejam esses jovens empresários de Camacupa, além de produzir a cadeia de negócio, permitir que na cooperativa a equipa também desses jovens possa trazer esses produtos do campo para a cidade, nós aqui nos grandes centros populacionais poderemos adquirir esses produtos a um preço mais acessível. O que está a dizer, por exemplo, é que os entraves, os jovens começam mesmo já a enfrentar ou a encontrar no princípio da cadeia, não é? Já dá esse exemplo aqui de Camacupa, no Bié, por exemplo. Sim, infeliz. Jovens com vontade de continuarem, ou pelo menos começarem o negócio, e encontram logo entraves no princípio. E ainda por cima há também estrangeiros lá que procuram frustrar o negócio desses jovens. E são jovens com muita vontade de produzir, fazem aquilo com amor. São produtos naturais nossos, que podem até ajudar a melhoria da nossa saúde. Devíamos tudo fazer para trazê-los cá para a cidade, mas que não chegam. E também há outros produtos a deteriorarem-se, a estragarem-se. Há incapacidade dos jovens de trazerem esses produtos do campo para a cidade. Então tem que se criar condições para que esses produtos saiam do campo para a cidade. Temos que potenciar esses jovens empreendedores que estão nas diversas províncias do nosso país, muitos deles em zonas rurais, mas que os conhecemos e que têm uma boa produção, têm trabalhado bastante, mas que não são conhecidos porque os seus produtos não chegam até nós. O país é grande, é belo, é rico e há muito por aproveitar, há muito por explorar. A componente, por exemplo, do turismo. O turismo poderia empregar muitos dos nossos jovens. Temos um país com fortes potencialidades turísticas. Tu vais a Malanja, vais ao Mochico, quem indica-te, quem explica-te as componentes desse espaço turístico
é um jovem. Então temos que criar cooperativas, apoiar estes jovens e empreendedores para que eles sejam os nossos grandes guias turísticos e ganhem por isto. Porque têm competência, têm habilidades, conhecem no espaço as riquezas turísticas dessa determinada região. Ou seja, há muitas áreas que poderiam ser exploradas, que poderiam facilitar o processo de empregabilidade da juventude. Mas que, infelizmente, sentimos que ainda têm sido pouco aproveitados. Eu lhe pergunto, olhando para essa realidade, vejo que conhece alguma coisa sobre a realidade dos jovens em Angola. O jovem angolano, em algum momento, se sente frustrado? Eu acho que não, mas acaba por sentir-se meio triste quando esforça-se e isso sente não cria frustração. E sente que eu acho que eu defendo sempre que o jovem angolano é resiliente. Ele entristece, mas depois levanta e vai novamente à luta. E não é correto caracterizá-los como frustrados. Eu acho que eles não frustram. Frustrado no sentido não de serem por vontade própria, não. É a frustração no sentido de tentarem a vida e não dar certo. Por exemplo, diz que existem muitas potencialidades no país em que os jovens poderiam estar empregados, como é o caso do turismo, como é o caso do agronegócio. Entretanto, os jovens encontram barreiras, ou do ponto de vista de formação, ou de falta de acesso ao crédito, dificuldades em acesso ao crédito, e por aí em diante. Isso cria uma frustração dos jovens. Os deixa bastante desiludidos. Os deixa bastante... Não quero usar a palavra frustrado. Os deixa bastante inquietos. Mas eu diria que todos eles, depois dessa inquietação, despertam e tentam novamente. Buscam uma outra forma, uma outra via, batem a porta de outras instituições, mas não pensam em desistir. Eu acho que o jovem angolano já chegou ao nível de perceber que o desespero não resolve os seus problemas. Mas também a situação do país não está fácil. O resultado disso tem visto muitos jovens saírem de Angola para tentarem a vida lá fora. É um grande problema que temos no país. Eu sou daqueles que pedimos sempre aos jovens para que fiquem no nosso país, porque quando saímos estamos a entregar o nosso país na mão de terceiros, sejam eles estrangeiros ou outros. Agora, quem? Não vê razões, Joffre dos Santos, não vê razões dos jovens abandonarem o país e irem em busca de melhores condições lá fora. A imigração faz parte do processo global. No mundo globalizado, as pessoas procuram sempre por melhores condições de vida. Mas aqui há condições para os jovens cá estarem e para não irem buscar... Do ponto de vista de recursos, do ponto de vista econômico, há condições para explorarmos mais e melhor o nosso país. Tem recursos para empregar a nossa juventude. Se calhar, os jovens vão questionar a componente da qualidade de vida. É verdade, mas somos nós a força motriz para o desenvolvimento dessa sociedade. Mas há condições, o país tem condições para que os jovens aqui, pelo menos, tenham a oportunidade de ter o mínimo e não ir buscar lá fora aquilo que... O ambiente econômico hoje não é dos mais favoráveis. Acho que o país tem potencialidades econômicas para que os jovens possam estar bem empregados. O que é que serve ter potencialidades e os jovens não servirem desse... Mas quem deve explorar as nossas potencialidades somos nós enquanto cidadãos. Nós não devemos entregar o nosso país ao estrangeiro. Quem vai resolver os problemas? Foi criada agora uma lei, por exemplo, que criminaliza o garimpo de minérios, por exemplo, nas ruas. Muitos daqueles jovens não têm emprego, nasceram ali, cresceram desde a tenra idade, vivem da exploração de minérios. Com este passo que o governo acaba de tomar, que a Assembleia Nacional aprovou, com alguma oposição contra, como é que acha que, com essas potencialidades que o país tem, os jovens se vão servir com este tipo de medidas? É necessário criar cooperativas de jovens mineiros, de jovens que desenvolvam esta atividade, legalizá-las e o Estado facilitar para que essas também possam desenvolver esta atividade do ponto de vista legal.
E é necessário também nessas zonas, porque eu já lá estive. Este é só um dos exemplos. Sim, sim, e é necessário nessas zonas, porque eu já lá estive, além desta componente, desta atividade mineira, encontrarmos outras alternativas para os jovens. Por acaso estive nessa zona, acredito que está a fazer referência às Lundas, não é? E percebi que muitos dos jovens depositam boa parte da sua esperança nesta atividade. É necessário encontrarmos outras alternativas para que os jovens nessas províncias encontrem outras formas de adquirirem receitas, outras formas de estarem inseridos na vida. Quero dar exemplo, por exemplo, dos jovens que vivem há anos na exploração, por exemplo, de minérios, que outra atividade é que poderiam fazer? Muitos deles não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso à formação profissional, já constituíram famílias, hoje, o futuro deles hoje é o que estão a viver hoje. Como é que acha que alternativas é que se o problema é legalizar, é nos organizarmos em cooperativas, formalizarmos a nossa atividade e desenvolvermos ela dentro dos pressupostos legais. Eu acho que esta é a melhor alternativa que podemos encontrar nesta altura. Agora. E não criminalizar. Os jovens também, é importante que as nossas instituições que dedicam-se à formação profissional tenham programas concretos, e é isto uma das questões que mais nos incomoda e que nos levou à realização do colóquio sobre juventude e desenvolvimento. É necessário que as políticas voltadas à juventude tenham programas concretos para jovens que encontram-se em zonas rurais, para jovens que não tiveram possibilidades de ter acesso a um estabelecimento de educação e ensino. Porque se tivermos centros de formação profissional nessas zonas mineiras, podem dotar os jovens de ferramentas que os permitam desenvolver a sua atividade, ferramentas e meios, e também orientá-los na constituição destas cooperativas, nós por aí podemos resolver os problemas, porque eles vão estar a realizar a atividade como prestadores de serviço ao Estado. E isso é o que se deseja, isso é o que todos nós almejamos, e isto vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, é necessário que existam programas concretos para jovens que se encontrem em zonas rurais. É necessário conhecer a realidade dos mesmos, a atividade que desenvolvem, com base na realidade, conhecerem a atividade que desenvolvem e criarem condições para que essa atividade seja realizada com êxito, dentro das condições que têm. Eu acho que falta aqui um estudo apurado, um diagnóstico que deve ser feito pelas instituições competentes voltadas à juventude e ao emprego, que os permita inserir os programas de formação profissional ajustados às necessidades do mercado de trabalho locais, onde funcionem esses jovens. E este é o passo que tem que ser dado. Pois bem. Ouvinte da Rádio Essencial, é nosso convidado hoje, Jofre Euclides dos Santos, presidente da APODES. A APODES é a Associação Plataforma de Orientação para o Desenvolvimento. Importa recordar que Jofre dos Santos já esteve a liderar também o Instituto Angolano da Juventude, além de ter sido ele o mentor e fundador da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a EUPA. Jofre dos Santos, deixe-me que eu lhe pergunte, enquanto jovem, Angola tem estado a preparar a juventude para enfrentar os desafios? Bem, eu acho que este é um desafio que nós assumimos de forma automática. Se reparar, a história do nosso país diz que Angola teve uma geração que lutou para que buscássemos então a libertação nacional em 4 de fevereiro de 1961, e uma outra geração que também com sangue, suor e lágrimas lutou para que tivéssemos um país independente, e uma terceira geração com alguns elementos da geração da independência que ajudou o país a conquistar a paz, ou seja, irmãos desavindos na altura que em determinado momento viram que o país não poderia continuar naquele conflito, decidiram entender-se e promover a paz. Essa paz trouxe outras gerações que tiveram oportunidades, estou a falar no caso já da nossa, que teve oportunidade de fazer uma formação superior, uma formação profissional,
ou está dentro de um mundo cada vez mais globalizado, entende melhor as continentes das perspectivas de desenvolvimento e que sabe que a sua grande responsabilidade, a sua grande missão é de contribuir para o desenvolvimento do país. Aliás, esta é a grande missão da APODES, por isso é que nós criamos a APODES. Partilhar conhecimentos, contribuir para o autodesenvolvimento dos cidadãos, valorizando o autoconhecimento e fazer com que a inteligência de cada um de nós traga frutos para o país, gere o progresso que tanto almejamos. Porque hoje vou perguntar qual é a grande missão da vossa geração? É desenvolver o país, é democratizá-lo cada vez mais, é permitir, é fazer com que a justiça social se imponha, é reduzir as assimetrias, ou seja, as tarefas de desenvolvimento devem ser as tarefas prioritárias na agenda de qualquer jovem. Há responsabilidades que nós não podemos abdicar, são irreversíveis, e não devemos esperar que nos seja dada. A geração da independência, a geração da luta armada, a geração da paz, não aguardou que lhe fosse dada essa responsabilidade. Assumiu. E todos nós percebemos nas questões nacionais, e abordamos também isso no colóquio, devemos estar juntos, devemos estar unidos, porque o bem nacional é de todo cidadão, é o bem que chega às nossas famílias e faz-nos a todos felizes. Então, eu percebo que essa é uma responsabilidade que nós recebemos de forma automática. Não esperamos uma atribuição formal, mas sabemos que é nossa responsabilidade trabalhar para que tenhamos uma Angola próspera. Normalmente diz que Angola é um país democrático porque se realizam eleições de forma cíclica. Concordo. Angola já é um país democrático e de direito. Eu acho que estamos num processo de maturação da nossa democracia. Existem alguns pressupostos, como a soberania, né, que reside no povo, o povo tem a responsabilidade de escolher os seus representantes, as eleições periódicas. Temos visto também por parte dos nossos partidos políticos, normalmente, ao respeito pelos resultados eleitorais, existem divergências, mas no final impera o respeito e a aceitação dos resultados. Ou seja, alguns dos pressupostos básicos de uma democracia estão assentes na nossa sociedade. Agora, existem outros elementos que precisamos claramente maturar, mas isso é próprio de qualquer democracia. Os jovens querem saber que elementos devem ser amadurecidos, por exemplo, a questão da justiça social. Né? A questão da justiça social. A justiça social é um pressuposto elementar numa democracia. A redução... Quando fala de justiça social, fala de que problema? Falo da redução de assimetrias, permitir um crescimento, um desenvolvimento equilibrado, permitir que os cidadãos possam ter acesso no mesmo nível e com a mesma qualidade aos serviços sociais básicos e que são necessários para o seu desenvolvimento, a realização na plenitude dos direitos fundamentais dos cidadãos, são componentes essenciais para que se efetive a justiça social. Agora, isto é uma tarefa que o Estado tem vindo a desenvolver de forma gradual, mas claramente ainda há muitas etapas a serem ultrapassadas para que possamos falar em justiça social de facto. Enquanto líder juvenil, quando olha para essa falta plena de justiça social, o que é que lhe ocorre? Por que é que ainda não existe a justiça social na plenitude? Eu acho que é exatamente porque estamos ainda num processo de amadurecimento da nossa democracia. Os cidadãos cada vez mais tomam conhecimento e entendem e interpretam melhor aquilo que são os seus direitos e exigem das instituições competentes a realização dos mesmos. E quanto maior for o processo de entendimento, de interpretação, quanto melhor for o processo de entendimento, de interpretação do cidadão com relação aos seus direitos, a justiça social se efetivará com maior celeridade. E nós, por exemplo, existem muitos cidadãos que anteriormente
não faziam uma leitura da Constituição, e na Constituição constam direitos fundamentais que contribuem para o alcance dessa justiça social. Hoje há um maior número de cidadãos bem informados, e para isso também temos aqui que reconhecer, contribui o número de instituições de ensino superior que foram criadas, e esses vão exigindo do Estado a realização dos seus direitos fundamentais. Então, este processo de justiça social se vai efetivando à medida que cada um de nós vai conhecendo melhor os seus direitos e os seus deveres. Pois bem, e quando fala, por exemplo, ainda da justiça social, percebe-se, é compreensível para si que até hoje muitos jovens ainda têm dificuldade de acesso ao ensino? É lamentável das questões que lamento, porque sei da influência do ensino, principalmente num contexto de um país que viveu um longo período de conflito armado, ou seja, muitas das famílias destruturaram-se, e a educação e o ensino passam a ter uma responsabilidade fundamental no processo de socialização, de definição da personalidade do cidadão, no adotar de uma conduta cívica e patriótica de acordo aos princípios e normas que regem a nossa sociedade. É uma situação que nós lamentamos bastante, mas alguns fatores constituem constrangimento para isto. Por exemplo, a inexistência primeiro é que boa parte das instituições de educação e ensino, refiro-me a universidades, estabelecimentos estabelecimentos de segundo ciclo, são privados, e muitos desses jovens não têm capacidade de pagar nem a propina na universidade, nem nos colégios. Muitas das famílias não estão em condições, porque o pouco que ganham procuram garantir os bens essenciais, como os bens alimentares, né? E depois, há dificuldade resultante da inexistência de escolas e professores em determinadas zonas do nosso país, o que dificulta o acesso desses jovens aos estabelecimentos de educação e ensino e limita também o seu grau de instrução. Tem o domínio da atividade do ponto de vista mecânico, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, tem alguma dificuldade em razão da falta desta componente. Eu acho que aqui deve haver um esforço abnegado por parte do governo, no sentido de facilitar com que mais jovens tenham acesso ao ensino. Mesmo nos grandes centros populacionais, é só reparar o número de jovens. Por vezes, a Universidade Agostinho Neto tem para 4.500 vagas, tem 50.000 ou 45.000 candidatos. E imagina que boa parte desses, porque não têm capacidade, acabam por ficar fora do sistema de ensino. É só para termos uma noção do quão é importante continuarmos a investir em estabelecimentos de ensino, para que mais jovens possam ter oportunidade de aceder às mesmas e dotarem então de ferramentas técnicas e científicas e estarem melhor qualificados para os desafios do progresso da nossa nação. Uma das ferramentas de que os jovens normalmente têm servido, ou tentado pelo menos servir, da Constituição, são os direitos de liberdade e garantias, e desses princípios tem que ver com a liberdade de expressão, de manifestação e de acesso à informação. Como é que o Jofre, enquanto líder juvenil, olha para isto? Como é que está o exercício deste direito para si? Liberdade de manifestação, liberdade de reunião e liberdade de informação. Eu penso que os nossos jovens têm procurado desenvolver esta atividade dentro do quadro daquilo que são os pressupostos constitucionais, do quadro daquilo que dita a nossa Constituição. E sempre que for desenvolvido nesta perspectiva, tem de ser respeitado e as autoridades têm que garantir que ele se possa desenvolver, se possa resolver. Um outro relato que temos ouvido, de que um grupo de jovens agiu à margem daquilo que está previsto.
um outro relato que temos ouvido dizer, porque daquilo que nós acompanhamos, do que temos acompanhado, é que os jovens têm exercido esse direito dentro dos marcos da Constituição, no quadro da Constituição. E um outro relato que temos ouvido de que os jovens têm agido à margem da lei, em nosso entender, por parte das autoridades ou por parte de quem tem a responsabilidade de garantir o exercício desse direito, deve haver aqui deve haver aqui uma atividade pedagógica, no sentido de orientar, de dialogar com esses jovens, porque são cidadãos que estão a reivindicar, porque há algum tipo de inquietação. O Estado tem estado a reagir bem à iniciativa da manifestação dos jovens? Bem, em alguns casos já houve momentos em que as autoridades, no caso da polícia, conseguiu assegurar de forma condigna, quando digo de forma condigna, permitindo que os cidadãos pudessem exercer o seu direito sem qualquer tipo de transtorno. Mas também já houve momentos menos felizes das autoridades, no caso da polícia, em situações dessa natureza e que corresponderam a algum exagero. O que eu acho é que deve haver aqui uma complementaridade, né? Deve haver um diálogo bastante profícuo entre as autoridades policiais e as organizações de jovens quando pretendam realizar qualquer tipo de manifestação, ou expressar algum inconveniente que identifiquem, porque os grupos de pressão fazem parte de qualquer sociedade. E eles até, em muitos casos, contribuem para o desenvolvimento, porque apresentam o seu ponto de vista, e estamos numa sociedade democrática, não é possível que pensemos todos do mesmo jeito. Então temos que respeitar a opinião destes cidadãos. Isto, de acordo à nossa Constituição, são os direitos e liberdades de outrem. Nós, que todos devemos respeitar e aceitar. Só exigir que eles sejam realizados dentro dos marcos da lei. E se perceber, a nossa Constituição prevê a constituição da associação. Aliás, eu sou presidente de uma associação. E uma associação é uma forma de participação dos cidadãos na vida pública. E uma das formas de participação na vida pública é reivindicar, e essa reivindicação não quer dizer que deve ser sempre na componente destrutiva. Muitas das vezes a reivindicação... Mas é o que tem sido na componente destrutiva? Não. Muitas das vezes essas reivindicações que têm sido feitas pelos jovens é do ponto de vista da componente construtiva. É como se diz, resolver o problema dos jovens com jovens. Ou seja, muitos dos programas e projetos que têm sido desenvolvidos no sentido de desenvolver a personalidade dos jovens poderiam ser realizados numa parceria do Estado, de instituições governamentais, com estas organizações juvenis, para que na prática pudessem ver beneficiados os seus associados. É claro que o Estado faria todo o acompanhamento técnico, havia de exigir que se realizasse dentro dos pressupostos legais. Por exemplo, estamos agora na realização da jornada Abril Jovem. Muitas das atividades que seriam responsabilidade do Departamento Ministerial AOEB estão a ser realizadas pelas associações. Do mesmo modo que alguns projetos de empreendedorismo, alguns projetos de formação profissional podem estar sob responsabilidade, sob acompanhamento minucioso das associações. Ou seja, os jovens têm de se sentir envolvidos, temos que criar estratégias de envolver essas organizações. Mas existe essa abertura por parte das associações juvenis, por exemplo. O CNJ congrega, ou pelo menos deveria congregar, jovens de todas as franjas da sociedade, inclusivamente políticos também, mas o que nós vemos é que, por exemplo, algumas associações partidárias se demarcam porque entendem que não existe, o CNJ não serve os interesses de todos. Desse ponto de vista, quando diz que deve haver envolvência de todos, há essa abertura por parte, quer do Instituto Angolano da Juventude, quer do CNJ, e agora, pronto, da organização que dirige. Bem, pode ser uma organização da sociedade civil, e nela congrega todos. O CNJ é uma plataforma, e esta plataforma congrega as associações
e deve levar às principais preocupações dessas organizações, que são as preocupações da juventude, às entidades competentes. Mas seja, como é que é possível isso acontecer, congregar todas as associações, se existe ali um pendor? Não deve existir. Mas é o que existe. Nós vemos, por exemplo, então, o presidente do CNJ, por exemplo, a usar a camisola do presidente Natalia. Como é que é possível isso? Se calhar usa na figura do presidente da República. Não. Como presidente bem pela... Então deve corrigir este comportamento. Está errado. Está errado. Pode, sim, falar do presidente enquanto presidente da República, enquanto entidade que tem sob sua responsabilidade a condução da nação, mas enquanto líder partidário, não está correto. O CNJ é uma organização que pode até ser dirigida por um jovem ligado a determinado partido político, mas estando na posição de presidente desta associação, desta organização, deve adotar uma postura imparcial, despir-se das suas cores partidárias e agir enquanto apartidário, procurando congregar as preocupações da juventude na globalidade. Tem sido apartidária do seu ponto de vista? Bem, para dizer a verdade, não temos trabalhado tanto com o Conselho Nacional da Juventude, né? Não tenho estado tanto com o Conselho Nacional da Juventude, mas isto é estatutário. E tu, quando lideras uma organização, o documento orientador é o estatuto, deves segui-lo e ponto final, não há muito por onde inventar. E sendo uma organização partidária e que, em muitos casos, deve até deixar o protagonismo para determinadas organizações que nela acompanham, deve acolher as preocupações e exigir do governo, e quando falamos de exigir, envolvendo a participação também dessas organizações, exigir resolução das mesmas. Sabemos que não se resolve tudo de um momento para outro, mas as prioritárias, porque conhecemos quais são as preocupações prioritárias. Pensamos que é um aspecto que o Conselho deve rever, porque ele deve congregar todos, independentemente da opção política, religiosa, deve congregar todos os jovens à sua volta. E é isso que nós sempre fizemos agora. O Instituto Angolano da Juventude é uma instituição do governo. Ao executar as suas ações, também deve beneficiar a todos, não deve olhar para critérios de militância. Isso nem é tido em conta, porque a nossa Constituição não prevê que o tratamento de um cidadão seja de acordo ao ideal partidário. Se chegarmos a este nível, temos que estar preocupados. Teríamos todos que nos rever. Porque somos, acima de tudo, irmãos, acima de tudo, angolanos, filhos da mesma pátria. E é isto que deve constituir prioridade. Por isso é que nas nossas ações nós falamos muito da componente da cidadania, do patriotismo, do comprometimento com as questões da nação. E isso é que é exigível em qualquer organização da sociedade civil, em qualquer organização juvenil. Não é diferente na APODES, nem pode ser diferente no Conselho Nacional da Juventude ou noutra estrutura, porque o fim último é contribuirmos todos para o desenvolvimento desse país, para a melhoria da qualidade dos nossos cidadãos, das nossas famílias, para acabarmos com a pobreza extrema que afeta muitas das famílias e do qual todos nós temos que nos empenhar diariamente. Atualmente, olhar para o nosso contexto econômico, encontrar as melhores vias para que o cidadão possa ter acesso aos serviços essenciais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Esta é a tarefa das organizações como a nossa. Nós não... Como é que é a APODES? Vamos reservar aqui alguns minutos para que possa falar um bocadinho mais da APODES. Eu gostava ainda que fizéssemos uma pequena reflexão, eu vou pedir mesmo que esteja breve na sua abordagem, uma pequena reflexão sobre a greve que está acontecendo na função. Qual é a leitura que faz? Bem, sabe que houve uma alta de preços dos produtos essenciais para a vida do cidadão. E isso limitou o poder de compra do cidadão. Então, o que estão a exigir é que os salários sejam ajustados para
querem conseguir responder melhor a esta alta de preços, porque a vida ficou bastante endurecida em virtude desta situação. É um direito do cidadão e todo o direito deve ser respeitado. É um direito do cidadão e todo o direito deve ser respeitado. E nesta altura, o que nós apelamos, porque a nossa economia já não pode parar, é que o Estado e as instituições de defesa do trabalhador encontrem uma solução que permita beneficiar tanto o trabalhador e que não prejudique o normal funcionamento também do governo, porque o cidadão, de facto, encontra uma situação muito difícil, a vida está bastante difícil em virtude dessa alta de preços, das questões de natureza cambial, das questões do valor que é reduzido no imposto de rendimento de trabalho. Diante desta situação, Joffre dos Santos acredita que o governo deveria responder positivamente ao apelo ou às exigências dos trabalhadores? Deve responder positivamente, encontrar uma solução. Talvez não seja possível resolver no imediato todas as exigências que são apresentadas pelos sindicatos, porque elas são legítimas, né? São direitos do qual os trabalhadores passam por dificuldades e este órgão tem a responsabilidade de defendê-los. O que se deve encontrar um meio termo, encontrar uma solução que permita ao governo responder às preocupações, olhando para aquilo que são os aspectos prioritários do caderno de encargos que é apresentado pelos os sindicatos e voltarmos à vida normal. Temos visto que tem havido alguns sinais. Ouvimos agora que haverá, pelo menos para os funcionários públicos, um aumento, isto já a partir do próximo mês, acredito. Não diria. Haverá um subsídio. Um subsídio de... O salário vai continuar o mesmo. Um subsídio de 30 mil kwanzas. O que quer dizer que podemos considerar como sinais de que há vontade de facto, responder a esta preocupação. Mas essa situação da greve, por exemplo, as pessoas estão em casa, os alunos não estão a ter aulas no ensino público, os profissionais de saúde, tirando aqueles que estão a fazer os serviços mínimos, também estão. Acha que seria uma situação inevitável? Certamente. Penso que é daquelas questões que o diálogo devia ter iniciado de forma antecipada, muito antes do início do ano letivo. Mas foi isso que começou mesmo a acontecer. Bem no início, aliás, muito antes. Falo na perspectiva de encontrar-se, de dialogar e encontrar-se um resultado. Não esperarmos pelas consequências para buscarmos uma solução. E é algo que ocorre constantemente. Como é que acha que, diz que há sinais de vontade, houve a primeira fase de greve, estamos na segunda fase, há possibilidade, segundo os sindicatos, pelo braço de ferro que o governo mantém até o momento, de se chegar até o extremo que é a terceira fase. Como é que explica? Não, eu falo da vontade em função do sinal que foi dado do subsídio de 30 mil e porque acredito que quem dá este sinal tem pretensões efetivamente de estar muito próximo daquilo que são as expectativas do sindicato, porque ninguém quer ver a economia parada, queremos que os nossos trabalhadores estejam nas instituições a produzirem, porque temos hospitais que nessa altura não funcionam, acabam por não funcionar a 100%, porque existem enfermeiros que estão envolvidos na greve, temos escolas, como disse, porque muitos estudantes estão num período de exame e os professores estão em casa, porque verifica-se esse período de greve, ou seja, temos as instituições a funcionarem de um modo anormal. É necessário regularizar isso. Encontrar um meio termo na negociação, não vamos ganhar todos, nem perderemos todos. Temos que encontrar um meio termo que também agrade, dentro daquilo que são as expectativas, a classe trabalhadora e permita também o governo, do ponto de vista econômico, fazer um investimento que não lhe traga qualquer tipo de consequências. Tem de haver cedências. Tem de haver cedências. Encontrar-se uma solução que beneficie ambas as partes. Um bom salário para o cidadão, é claro que beneficia a todos. Aliás, é um direito do cidadão e acredito que o governo tem consciência disso, que é importante que
sejam bem pagos professores, médicos e as demais classes de trabalhadores. Agora, tem que se criar condições para que sejam resolvidas as questões que constam desse caderno de encargos dentro ou aproximadamente no quadro das expectativas da classe trabalhadora e também dentro daquilo que são as capacidades nessa altura do governo de corresponder a esta preocupação que foi manifestada pelos sindicatos, que é legítimo, é o trabalho deles, defender o direito do trabalhador. Então temos que compreender que a extinção da greve prejudica o funcionamento das instituições. Então o que apelamos é que com alguma celeridade se encontre uma solução para que as instituições não estejam prejudicadas, porque isso prejudica o cidadão. São mães, são crianças que nos hospitais terão dificuldades de serem atendidos. O ano letivo, essas quebras também prejudicam o estudante. E ninguém quer que isto aconteça, nem professores, nem os médicos, nem o próprio governo. Acredito que os sindicatos também não. Então é necessário que se encontre uma solução com alguma urgência que beneficie ambas as partes. Ok. A APODES, que é a associação a que preside, foi fundada em fevereiro de 2022, exatamente, fevereiro de 2022, e tem entre os grandes objetivos a criação da orientação de projetos ligados à promoção e desenvolvimento da personalidade das pessoas, reforço da democracia e da participação sociocultural, sobretudo dos jovens. Como é que a associação sobrevive? Ou não precisa de dinheiro para viver? Desculpa. A associação sobrevive com a cotização dos seus associados, dos membros. A APODES é uma associação que tem quadros com algum... Ela é uma associação nova, mas com quadros com alguma experiência no movimento associativo. Muitas das dificuldades que tivemos na Associação de Estudantes das Universidades Privadas acabaram por constituir experiência de trabalho para a atividade que desenvolvemos hoje na APODES. Temos melhor capacidade de gerir a APODES, mas ela é gerida com a contribuição dos seus associados. São os seus associados que pagam cotas, e as cotas, nós temos as cotas ordinárias e também as contribuições extraordinárias. As extraordinárias ocorrem quando há a realização de uma atividade e obriga cada um de nós a fazer um esforço financeiro maior, e as ordinárias, que são as cotas que nós procuramos pagar mensalmente. É assim que sobrevive a associação. Não é uma organização que tem ligação com algum partido político? Não. A APODES é uma organização totalmente apartidária. Quando digo totalmente apartidária, é porque existem organizações que não são totalmente apartidárias, mas a APODES é, de facto, totalmente apartidária, com base naquilo que são os seus princípios, com base naquilo que defende a organização e pela sua forma de agir. Se reparar, todas as franjas da sociedade são congregadas nas nossas atividades. Nós não excluímos a ninguém, nós somos, de facto, uma organização da sociedade civil com foco no desenvolvimento do nosso país. Nós temos feito eventos onde chamamos partidos políticos, igrejas, as famílias, e onde todos são chamados a opinar. Nós estamos a desenvolver, por essa altura, 6 projetos, com particular destaque para o projeto Eu Amo a Minha Pátria. Nós consideramos ser o principal projeto da associação. Se quisermos desenvolver Angola, o primeiro elemento basilar é amarmos esta pátria. Só se vai desenvolver os cidadãos amarem, que é um projeto de fomento ao patriotismo e de educação para o exercício de uma cidadania responsável. Aqui orientamos os cidadãos a adotarem uma conduta cívica dentro daquilo que são os padrões da nossa sociedade, daquilo que são as normas e regras que regem a nossa sociedade. Temos o projeto Orientar para Desenvolver, que foi o projeto do qual fizemos agora o colóquio sobre juventude e desenvolvimento. Temos o projeto Dignidade Sem Fronteiras, que visa educar sobre a questão dos direitos humanos, sobre o exercício de deveres, também sobre a componente da cidadania. Temos o projeto Murato, que é outro dos grandes projetos, que visa apoiar o desenvolvimento da jovem mulher. Temos o projeto de formar para desenvolver, um projeto com foco no empreendedorismo, e temos um projeto de inserção tecnológica e de fomento à investigação científica, que procura buscar soluções tecnológicas para os fenómenos que afetam a nossa sociedade. Ou seja,
Nós somos um conjunto de cidadãos com uma grande especificidade em termos de áreas de formação diversa em todo o país. Nós criamos uma grande geração. A Associação de Estudantes das Universidades Privadas, cuja maior parte dos membros da APODES, aí na ordem de 60%, vieram dessa escola, somos quase todos jovens que já concluíram a licenciatura, maioritariamente docentes universitários, e que procuramos, cada um com o seu saber, na região em que se encontra, contribuir para o desenvolvimento do país. Não abdicamos dessa premissa. E o que temos dito a todas as organizações que fazem parte das nossas atividades é que esta contribuição obriga-nos a despir-nos das cores partidárias, olharmos para a nação como um todo, para as suas preocupações enquanto cidadãos e encontrarmos os melhores caminhos para resolvê-los. E é isto que faz a APODES. E é por isso que, em 2 anos apenas de existência, a associação já caminha para o número de 5.000 associados. Está aí muito próximo a 5.000 associados, porque quem entra na APODES identifica, de facto, uma organização da sociedade civil comprometida com o bem-estar dos angolanos, que está disposta a servir e não a se sentir servida. E é esse o modelo que nós queremos trazer para a sociedade, o modelo do associativismo. No ano passado, 2023, participamos do orçamento participativo, como uma das organizações da sociedade civil, e procuramos escutar os cidadãos no que concerne aquilo que é a sua visão, aquilo que são as suas contribuições para a elaboração do orçamento dos municípios. Foi uma grande experiência onde a associação deu o seu contributo e percebeu que, de facto, há aqui uma grande vontade nacional em ajudarmos o nosso país a crescer, o nosso país a progredir, e do qual é necessário mesmo o envolvimento de todos. Não basta uma associação, tem que ser a congregação de vontades de todo o angolano para que tenhamos então um país que todos sonhamos. E nós vamos continuar focados no nosso objetivo. Agora, no dia 30 de abril, na Universidade de Oscar Ribas, vamos realizar a 2ª edição da conferência Angola, Paz e Desenvolvimento. Nós vamos congregar entidades de topo dos principais partidos com assento na Assembleia Nacional, organizações da sociedade civil, e a discussão é em torno de país, 22 anos de paz, ganhos, estratégias para o desenvolvimento, o que faltou fazer ao longo desses 22 anos e o que é que devemos fazer nos próximos anos, mas sempre numa perspectiva construtiva, não destrutiva, não no sentido de nos acusarmos, de passarmos responsabilidades para A ou para B, sempre no sentido de encontrar soluções para os fenómenos que ocorreram, para aquilo que eventualmente não foi muito bem feito ao longo dos 22 anos e que precisamos melhorar para o bem de todos os angolanos. Fica aqui então a nota, dia 30 de abril, na Universidade Oscar Ribas. A Rádio Social vai fazer um esforço lá estar para acompanhar então, e desde já mais uma vez agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Vamos tentar conseguir próximas oportunidades. Certeza, sempre disponível a servir. Muito obrigado. Ouvindo a Rádio Essencial também, como já é habitual, já sabe que pode acompanhar esta entrevista à quarta-feira, a partir das 9 horas, na 96.1, ou voltar a qualquer instante a uma página das redes sociais, no Facebook, no TikTok e também no YouTube, para voltar então a acompanhar esta entrevista com Joffre Euclides dos Santos, que é o atual presidente, fundador também da APODES, que é a Associação Plataforma de Orientação e Desenvolvimento. Já foi diretor-geral do Instituto Angola da Juventude e o primeiro presidente da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a quem já agradecemos. Nós contamos aqui com o apoio à produção de Rosangola. Na técnica estiveram Nilton Ventura e Hélder de Oliveira, Mário de Mujetes. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Essencial entrevista com Edno Pimentel.